através de Jesus. Qual foi a pregação de Filipe? Ganhou quase toda aquela Samaria, ganhou toda a Judéia, ganhou toda aquela região. Por quê? Porque ele pregava Jesus. A pregação ainda continua sendo Jesus. Jesus é suficiente para a sua igreja. A segunda porta era a porta do peixe. Se nós pegarmos Neemias capítulo 3, a gente vai perceber que a porta do peixe era uma porta vizinha que ficava na muralha noroeste. A única diferença na localização, diz Chaprin, um dos comentaristas bíblicos do Antigo Testamento, diz que essa porta ficava no lado exterior, na segunda muralha, porque havia pelo menos duas muralhas em Jerusalém. Isso falava de fortificação. Os muros tinham muro interior e um muro exterior. A porta dos peixes ficava no lado noroeste, do lado de fora, na segunda muralha. Pregador, o que essa porta representa? Primeiro, essa porta ela foi edificada pelo filho de Asenaã e a sua família. Ele edificou essas portas, mas assim que ele edificou, ele colocou ferrolhos, ele colocou chaves, falando de segurança. A porta dos peixes era a porta em que os comerciantes judeus comercializavam, levavam seus peixes, a qual pegavam nos rios para vender. Por essas portas eles passavam, comercializavam, traziam sustento das suas famílias, alimentavam seus filhos, vendia, pegava o seu recurso e alimentava a sua família. Essa porta é a porta também da salvação de Mateus capítulo 4, versículo 19, a qual o Senhor chama os seus discípulos e diz: a partir de hoje eu farei de vocês pescadores de homens. Porque os discípulos, a maioria deles, o seu ofício era pescaria, eles entendiam de pescar, e Jesus disse: a partir de hoje, da pesca chamada pesca maravilhosa, Jesus olha para pescar homens, para ganhar almas para o meu reino. A porta do peixe fala de almas, fala de homens, fala de pessoas que estão sedentos por alcançar vidas, e aí requer esforço, porque ele assemelha o reino dos céus como uma grande pescaria. Jesus faz isso. Ele diz que o reino dos céus é semelhante a um pescador que pega as suas redes, vai para o mar fora e lá apanha diversos peixes grandes, peixes pequenos, mas quando ele chega ao redor da praia, na areia, ele vai separar os melhores, ele vai separar os pequenos, ele vai separar os grandes. Jesus está querendo dizer que no reino dos céus haverá uma separação. Só vai subir quem é peixe, porque quem for baiacu vai ficar para trás, quem for birrento vai ficar para trás. Na separação, Jesus está dizendo: o compromisso é com os peixes, e peixes são homens, são mulheres. Eu estou querendo dizer para a igreja que para chegar à porta das ovelhas, primeiro é preciso passar pela porta dos peixes, porque Jesus é a salvação, mas só entra na porta da salvação quem um dia foi pescado, quem um dia conheceu Jesus através de uma pregação. A porta dos peixes é a porta que você vai, que você sai. Eles comercializavam, eles tinham que sair para o comércio afora. Pregador, eu ainda não entendi. A igreja de Jesus, ela não foi chamada para dentro, ela foi chamada para fora. A igreja de Jesus, ela precisa entender o seu chamado. Quando ela entende o seu chamado, as coisas começam a mudar, vidas começam a aceitar Jesus. Deixa eu explicar melhor. Jesus disse aos discípulos que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Como é isso, pregador? As portas do inferno não prevalecerão. Isso significa que a igreja precisa levantar do seu acomodismo, do seu aconchego, e não é nós que temos
que ficam esperando as almas vir, é nós que precisamos marchar. E quando a igreja marchar, acontece o quê? Deus está dizendo que as portas não vão prevalecer. Aonde for um lugar da macumba, vai ter que se render e se converter a Jesus. Aonde estiver um bar, a igreja vai colocar os pés, vai virar um lugar de adoração. Aonde estiver uma casa de prostituição, se a igreja marchar lá, ela vai se render e vai fechar. Vai ter que ter adorador lá. Eu estou dizendo que quando a igreja marcha, o diabo precisa perder as forças, porque a Bíblia é palavra, porque aonde abandona o pecado, superabundou a graça. Aonde o pecado é deixado, a graça chega. Ei, você está aqui nessa noite porque alguém chegou até você. Você está aqui nessa noite, ganhou a salvação de graça, porque teve alguém que levantou os seus pés, marchou até você, levou a palavra, levou Jesus. Você conheceu Jesus, está aqui nessa noite. Não vamos ser ignorantes. Agora é a nossa vez. Bata no peito, bata no peito. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Está na hora da igreja levantar. Está na hora da igreja pegar as redes, limpar, e para o mar grande, o mar extenso, o rio é grande, mas Jesus está dizendo: marcha igreja, levanta a igreja, caminha igreja, porque tem almas. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui nesse altar. Aleluia, Jesus. A igreja que não marcha, a igreja que se estacionou, ela não tem almas para Jesus. A igreja que está estacionada não é uma igreja avivada. Igreja estacionada não é uma igreja avivada. Nós não fomos chamados para estar sentados apenas sendo membros de banco. Jesus te chamou para impactar esta geração. Jesus te chamou para impactar a sua família. Jesus te chamou e Ele te deu redes. O Evangelho, a pregação, ela é uma ordem imperativa. Ela não foi designada a pastores. Ela não foi designada somente a presbíteros, a obreiros. Ela foi designada à igreja. Você, nós como igreja, fomos chamados para ganhar almas para Deus. E o diabo não quer que a igreja entenda isso, pregadores, amigos, a minha retaguarda. O diabo não quer que a igreja entenda isso, porque ele sabe que uma igreja avivada, uma igreja que pega as redes para levantar. Os irmãos já perceberam que o discipulado, os irmãos já perceberam que quando a gente levanta a obra missionária para fazer missão, são poucas as pessoas, porque é uma obra difícil, é uma obra que o diabo investe muito. A gente está vivendo uma época em que as pessoas não têm tempo mais para a obra de Deus. As pessoas estão ocupadas demais, as pessoas estão cheias demais e não têm tempo para fazer a obra de Deus. Mas a minha Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de colher. E eu digo mais: você alcançou uma boa posição, você chegou em um lugar de status, mas eu aprendi aonde Deus me colocou, aonde o Senhor me colocou, em qualquer posição que eu seja, graduado, seja lá o que for, bacharelado, se eu sou um professor, se eu sou alguém que esteja no meu trabalho e Deus me colocou em um cargo elevado,
status, está fazendo amizades com pessoas que não são evangélicas, mas elas não falam de Jesus, elas não pregam Jesus. Ela vai ver os amigos todo dia, mas elas não falam de Jesus. Até brincam, até conversam, mas não falam de Jesus. Eu preciso dizer para vocês que Mardoqueu disse para ela: se você não fizer nada, Deus terá outro meio, Deus fará alguma coisa, mas a obra será feita. Se for preciso, Deus levantará as pedras, mas alguém vai clamar, alguém vai visitar essas almas, alguém vai resgatar, alguém vai alcançar. Mas eu preciso contar com vocês. Os missionários contam com vocês. Levanta a tua mão direita. Jesus está contando com você. Jesus está contando com a igreja. Jesus está contando com vocês, mulheres. Jesus está contando com vocês, crianças. Jesus está contando com vocês, senhores. Jesus está contando com vocês, adolescentes. Jesus está contando com vocês, jovens. Jesus está contando com vocês. Façam a obra do Senhor. Oh glória, oh glória. Quem está entendendo, diga agora: Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Porta dos peixes, fazendo a obra. E nós percebemos, quando nós saímos para o evangelismo, nós percebemos a opressão que o mundo está vivendo. Nós percebemos a dificuldade. Tem dias que a gente dá o evangelismo, que tem pessoas que nem suportam a pregação. Alguns, quando a gente vai fazer o evangelismo, eles fogem. Eles correm no meio do ensinamento da gente ensinando. Eles saem, eles fogem, não resistem, não aguentam. Mas eles não querem Jesus. Muitos deles não aceitam Jesus, mas a sua missão não é converter ninguém, não é transformar ninguém. A missão da igreja é somente pregar. Ah, pregador, estou cansado de pregar. Eu falei de Jesus para ela já ano passado, eu já falei de Jesus para ele já ano retrasado. Ele não aceitou Jesus. Esse aí não tem mais jeito, não tem jeito para mim, e não tem jeito para você, mas para Jesus aqui que não valia nada. Mas Jesus encontrou, Jesus salvou, Jesus libertou, está salvo. Mas você não valia nada. Nós precisamos acreditar no Evangelho de Jesus em Romanos capítulo 1, que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O Evangelho de Jesus é poder. E se a gente pregar Jesus, eu tenho certeza que almas vão se converter aos pés do Senhor. Olhe para cá, nós estávamos discipulando duas pessoas esses dias, mês retrasado. Eles não aceitaram Jesus, mas agora, depois do discipulado, não tinha acabado o discipulado, mas eu fiquei sabendo que eles aceitaram Jesus em um culto. Não foi lá na minha igreja, mas nós damos o discipulado, nós ensinamos. A palavra gera efeito, a palavra gera efeito. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Você só precisa pregar a palavra, você só precisa pregar Jesus. O resto quem faz é Ele. Diga para a pessoa que está ao seu lado: pregue somente. Fala para ele, ele não ouviu, não. Fala para ele: a sua missão é só pregar. Diga para ele: quem faz a obra é Jesus. Diga para o seu irmão: não pare de pregar para a sua família. Diga para ele: não pare de pregar para o seu vizinho. Diga para ele: não desista do seu esposo, da sua esposa. Diga para ele: não desista da sua família. Continue pregando, porque Deus está fazendo uma grande obra. A hora vai chegar. Aleluia. Eu caminho para o final aqui. Nós temos 15 minutos para encerrar. Acaba da ouvir, pastor? 15 minutos para encerrar. Eu tenho as duas portas para falar para vocês. Essas duas portas, as duas portas de missão que eu falei aqui. A terceira porta que havia era a porta velha. Era uma porta que ficava na esquina noroeste. Ela foi edificada por Joiada. Este homem abençoado, filho de Passeia, ele edificou essa porta. E essa porta era uma porta mais antiga. Mas me chama a atenção que quando Neemias passou por essa porta,
ela não estava totalmente destruída, mas ela estava velha. Os historiadores dizem que essa porta era uma das portas mais antigas de Jerusalém. Eu não sei, eles não sabem explicar, talvez o porquê, mas essa porta, queridos, ela tinha uma representação, e ela tem uma representação para a igreja de Jesus. Essa porta, ela pode ser considerada a porta da doutrina. Por que a porta da doutrina? Porque a doutrina não é nova, a doutrina não é moderna, a doutrina ela é antiga. Eu repetindo aqui, por quê? Porque a doutrina não é nada novo agora, a doutrina já vem de muitos anos, a doutrina vem antes da igreja ser fundada. A doutrina é um bojo que rege as nossas ações, aquela crença que a gente tem, que rege a nossa fé, a nossa prática. Nos dias atuais, muitos não querem submeter a doutrina, muitos não querem passar por debaixo da porta velha, eles querem portas novas, eles querem as portas que estão se levantando agora. Mas a minha Bíblia diz que lá em Jeremias, o escritor vai dizer uma coisa: voltai para as antigas doutrinas, aquelas antigas veredas que os nossos pais levantaram. Aí Provérbios no capítulo 22 vai dizer o seguinte: não remova as antigas doutrinas deixadas. Lá está falando de veredas, mas veredas aqui é caminho, é doutrina. Ele está dizendo: não remova os limites antigos. E nós precisamos entender que a igreja de Jesus precisa manter a porta antiga aberta. A igreja precisa entender que só existe crente firme quem segue doutrina, quem passa debaixo da doutrina. Mas tem gente que tem dificuldade, por quê? Porque está levantando uma nova onda aí, uma nova onda chamada as novas portas, a porta do modernismo, as portas dos gordismos, a porta, queridos, da teologia da prosperidade, a porta da sociologia, do socialista, as portas que estão se levantando, as portas culturais, as portas que estão se levantando, que estão tirando a porta velha. Jesus, ela precisa ser exemplo moral. Olhe para cá, ela precisa ser exemplo ético para essa sociedade, e ela precisa ser exemplo doutrinário para este mundo. Efésios capítulo 5, versículo 27 vai falar que a igreja precisa ser exemplo, a igreja precisa estar imaculada, a igreja de Jesus precisa ter doutrina, a igreja de Jesus precisa seguir ordem. Pessoal, ser mais claro, aquilo que era pecado ainda continua sendo pecado, não mudou não. A doutrina não é nova, a doutrina não é nova, ela é antiga, ela permanece. Aquilo que é para disciplina ainda continua sendo disciplina, aquilo que deve ser chamado a atenção ainda deve ser chamado a correção. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tem muitas igrejas por aí que já fecharam a porta da doutrina, porque diz assim: nós precisamos mudar algumas coisas, nós precisamos inovar algumas coisas, porque os nossos amigos pastores dos antepassados, eles não sabiam de nada, é teologia passada, a gente precisa inovar. Aí Paulo escreve segundo aos Tessalonicenses, quando ele diz o seguinte, melhor Timóteo, ele diz que estão levantando para si doutrinas, eles estão levantando coisas para si, eles estão colocando nos seus ouvidos, amontoando comichões. Pregador, não entendi. Eles estão tapando os ouvidos para verdades, eles não querem ouvir a verdade, porque a verdade dói, a verdade chama atenção, a verdade corrige, a verdade sara, a verdade liberta, a verdade transforma. É por isso que Paulo disse aos Coríntios, dizendo: será que não há no meio de vós alguém da irmandade que possa julgar entre o certo e o errado? Porque eu estou vendo que está acontecendo uma coisa na igreja, a saber que tem alguém tomando a mulher do seu pai, e o pastor da igreja não faz nada, os obreiros não faz nada. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: eu estou de longe, mas Paulo disse: eu já dei a sentença que o tal seja entregue a Satanás, para que o corpo seja morto, tratado, e a alma seja sarada no dia do Senhor. A igreja precisa ter doutrina, a igreja precisa pregar
sem doutrina vai virar qualquer coisa, mas quem gosta